Bem-vindos à disciplina Instrumentação e Controle. Nós estamos aqui na nossa primeira aula. A ideia é a gente se conhecer, né? E apresentar a disciplina para vocês verem como que a gente pretende abordá-la. Com certeza, a abordagem que eu vou dar vai ser diferente da abordagem de outros professores, a maneira como eu vou aplicar a disciplina também pode ser diferente. Eu vou começar aqui com a apresentação e eu vou pedir uma coisa. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, o que quiser falar, por favor, falem, tá? E aí a gente tem condições de ter um feedback de vocês e a gente vai se ajustando na medida que vocês vão dando o feedback. Juntos vamos trabalhando a disciplina. Então aqui a apresentação da disciplina, vamos falar dos objetivos, da ementa, créditos, composição do conceito, algumas datas importantes, bibliografia, e o AVA. Eu peço para vocês lerem, tá? Esses objetivos e essa ementa que estão aqui, eles correspondem àquilo que está no projeto pedagógico lá da universidade. Basicamente, a gente vai ver a parte de instrumentação e a parte de controle. E também a gente pretende fazer com que vocês consigam conectar as duas coisas, né? Controle e instrumentação. A aula de hoje eu já vou começar a fazer isto, mas vocês vão perceber que instrumentação e controle são duas coisas unidas, não é? Embora elas sejam muito distintas, e a aula de hoje vai ser só uma apresentação da disciplina e uma introdução à instrumentação e controle. Apenas isso. Mas eu peço que vocês continuem na aula, que a gente vai falar muitas coisas que vão ser relevantes daqui por diante. Aqui tem também a parte de modelagem matemática, análise de estabilidade, que são tópicos bastante interessantes. Controle de malha aberta, a gente vai falar super pouco, mas controle de malha fechada a gente vai falar bastante. Diagrama de blocos é normal falar. Aqui tem a parte de transdutores, que a gente vai falar hoje, e a gente vai estar utilizando isso bastante. E instrumentos, indicadores eletromecânicos, esse tópico é um tópico bem interessante, mas, embora seja para alguns de vocês antigo, porém, esses indicadores eletromecânicos ainda são bastante utilizados, especialmente em condições severas e outras condições que os digitais não são adequados. E aí vai, medição em pontos, osciloscópio, essas coisas todas a gente vai apresentar nessa parte da disciplina. Essa disciplina aqui é um 315, né, o TPI, né? O tempo, as aulas são 3-1, então tem laboratório a cada 15 dias. A gente não vai seguir isso com rigor, tá? Assim, exatamente a cada 15 dias vai ter um laboratório. Não necessariamente. E essa parte desse 1 aqui, além do laboratório, na verdade, laboratório não, né? Laboratório aqui é entre aspas, né? Estamos vivendo a Covid-19, não é? A tal da pandemia, e a gente não tem como nos encontrarmos presencialmente, ou vocês irem até a universidade e utilizar os laboratórios de lá. Então esse laboratório, na verdade, são simulações. Então esse item simulações, ele vai substituir o laboratório. Essas simulações aqui, elas vão permitir a vocês terem uma compreensão adequada da disciplina. Embora não tenha um laboratório, as simulações, algumas delas são bem realistas e permitem a vocês ter a compreensão que a gente objetiva que vocês tenham, tá? E vai ter resolução de exercícios, também faz parte desse 1 aqui, tá? A gente pretende passar alguns exercícios para vocês fazerem, na medida que a disciplina for transcorrendo, e isso aqui vai fazer parte dessa parte prática. E o estudo individual, ele é imprescindível. As recomendações estão aqui e elas são realmente muito importantes. Se alguém porventura não fez nenhuma dessas disciplinas ou não fez uma delas, pode conseguir acompanhar a disciplina. Então é apenas uma parte de circuitos eletrofotônicos e apenas uma parte de equações diferenciais ordinárias. Se alguém tiver dificuldade com relação a isso, me avisem, tá? Que eu vou procurar atender. E tem uma coisa que muito importante, queria que vocês, não precisa escrever, anotar, mas vocês memorizem, tá? Talvez seja uma das coisas mais importantes dessa aula de apresentação, com relação
as aulas síncronas. A minha ideia é o seguinte: eu pretendo dar videoaulas para vocês. Então, seriam aulas assíncronas. A aula síncrona é essa aqui de hoje, mas a próxima aula eu já pretendo disponibilizar para vocês uma videoaula. A aula de hoje, por exemplo, a parte de instrumentação e controle e introdução, que a gente vai apresentar já depois dessa apresentação, ela vai ser gravada. Eu estou gravando ela e pretendo disponibilizar lá no Moodle. Agora tem o seguinte: sob demanda, quando vocês tiverem alguma dificuldade, um de vocês que seja, ou dois, não importa, tiver alguma dificuldade e perceber que é necessário uma aula síncrona, eu peço por gentileza que me avisem, que daí eu marco imediatamente uma aula síncrona. E se vocês mandarem com antecedência, avisando, eu preciso de uma aula síncrona, por causa disso, desse tópico, daquele tópico, ou daquele exercício, alguma coisa assim, eu peço por gentileza que me avisem, que aí eu disponibilizo o link e a gente conversa ao vivo, vamos dizer assim. As videoaulas, eu já utilizei elas já para 3 turmas já de instrumentação e controle. Uma das turmas tinha 90 alunos. Eles apreciaram, ninguém achou ruim, digamos assim, e eu creio que vai ser legal. Mas dúvidas, por favor, me avisem que eu faço mais aulas síncronas. Eu também, se eu sentir isso durante a disciplina, também é possível que eu mesmo dê aulas síncronas. Vai ter uma aula síncrona, como essa de hoje, obrigatória, que vai ter mesmo antes da prova, na véspera da prova. Então, a prova vai ser, digamos, na quarta-feira. Na segunda-feira a gente tem a aula síncrona, tá? De recapitulação de conteúdo. Então, essa aula anterior à prova vai ser só de recapitulação de conteúdo. Eu pretendo... E também na P2 a mesma coisa, só na P1 e na P2. Então, antes da P1 e antes da P2, nós vamos ter uma aula síncrona com certeza, tá? E as demais, sob demanda. Tudo bem? Isso. Vocês entenderam direitinho isso? Alguém podia ser o representante da turma e falar ok, legal ou não? Sim, Oi? professor. Eu gosto também do formato de aulas assíncronas. Gostei, assim. Eu agradeço o feedback, que assim a gente já vai se situando. Então vamos seguir então. E essa aqui é um ponto central, né? Não preciso nem falar para vocês. A anterior eu falei, mas essa aqui não preciso falar, que é a composição do conceito final. Então vamos ter 2 provas, né, tradicionalíssimas, P1 e P2. O legal é que vocês estão usando o Moodle, e no Moodle a gente dá muito teste, é verdadeiro ou falso, e poucas questões eu pretendo, eu ponho poucas mesmo questões dissertativas, mas tem. Pelo menos uma questão dissertativa vai ter ou 2. As provas são misturadas pelo Moodle. Ele faz uma prova para cada aluno. Então elas ficam personalizadas. E tem questões muito fáceis e tem questões muito difíceis. Aliás, muito difíceis, eu sinceramente eu não coloquei não. Eu acho assim que são mais difíceis, digamos assim, que vocês talvez tenham uma dificuldade maior para fazer a questão. E tem outras tranquilas. Então a P1 e a P2, já a gente vai apresentar as datas. E essa parte aqui, o R, da composição aqui da média final, é a realização de simulações e outras atividades. Que são basicamente os exercícios, né? As listas de exercícios que eu vou pedir para vocês durante as aulas. Porque as simulações é o seguinte, eu vou pedir relatório, né? E aí eu vou corrigir os relatórios das simulações que vocês fizeram. Simulação e exercício vão ter o mesmo peso. Que são os intervalos que a gente tem utilizado nas turmas de instrumentação e controle, correspondente à conversão de nota para conceito. Eu já adianto, entre aspas, né, essa disciplina não é uma carnificina. Alguém pode pensar, nossa, 5,5 ou F, então vai todo mundo ficar com F. E um ou outro vai ficar com D, e ninguém C, ninguém B, ninguém A, né? Na verdade, não acontece isso. O princípio é ter a maioria, digamos, no C, e um grupo grande no B, e alguns no A. E alguns também no D. Quem fica com F nessa disciplina é porque realmente não se esforçou nem um pouco, não estudou nada.
o peso aqui dessa parte de R aqui, de simulações e atividades, ele é grandinho, tá? 40%, não é pequeno. Eu podia até fazer meio a meio, mas eu fiquei meio sovina, né? Aí coloquei 6 aqui, um pezinho a mais em relação, aliás, 2, né? Em relação aos exercícios. E aqui estão os simuladores. Na próxima aula, a aula da quarta-feira, a gente vai apresentar esses simuladores para vocês e vão dar continuidade à disciplina, tá? Então, aqui só está o nome deles. Na quarta-feira eu vou dar o site e fazer alguma simulação de demonstração na quarta-feira. E aqui estão as datas, que hoje é dia 13, aqui dia 20 de outubro é a P1. Alguém tem alguma restrição com relação a esse dia? Se não tiver, ele fica marcado. Para mudar esse dia, preciso que todos concordem. A substitutiva, ela é exclusivamente da prova que o aluno faltou, tá? Então, se você faltou na P1, você vai fazer sub da P1. Se você faltou na P2, você vai fazer sub da P2. Agora, se você faltou na P1 e na P2, eu vou colocar O de conceito final. Não pode faltar nas duas provas de jeito nenhum. É claro que se acontecer um acidente, um imprevisto muito grande, aí manda uma justificativa. E aí a gente reconsidera isso. E a substitutiva está aqui no dia 8, né, a P2 no dia 1 de dezembro, a sub no dia 8. Dia 13, a disciplina se encerra, né, e no dia 15, a recuperação. Essa sim é toda a matéria. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, podem falar. Tudo bem? Então, de certa forma, vocês estão assinando um documento aqui, hein? Estão concordando aqui com essas datas, tudo mais. Professor? Sim, pode falar. Eu tenho uma dúvida em relação à data da prova. Sim. Eu gostaria de saber se terá um prazo de 72 horas para fazer a sim, prova. normal. Sim, vai ter. Vai ter sim. Tá. Geralmente a prova está marcada dia 20 aqui, dou a prova até o sábado. Durante a manhã da quarta-feira, eu coloco a prova no sistema. E aí vocês têm até meia-noite do dia 22. Eu creio que isso já dá 72 horas, não dá? Ou não? Dá 48, né? Não, tem que ser pro dia 23, professor. Dia 23, tá certo. Então, dia 23 mesmo. Então, tá certo. 23, à meia-noite, o sistema fecha. Mas eu costumo colocar uma tolerância também para o dia 24. Talvez até meio-dia. Eu coloco lá uma tolerânciazinha escondida, tá? 2 tentativas. Você faz aqui, tenta, vê que não foi legal. Aí depois você deixa pro dia 22 e 23 a segunda tentativa. Tá bom, professor. Muito obrigado pela explicação. Beleza. Valeu. Então, é isso aí. Qualquer coisa só vai perguntando, tá? E por fim aqui... Professor, só mais uma dúvida. Sim. Em relação às provas, a tentativa ela tem um tempo ou a tentativa ela não tem um tempo limitado? Tem sim. Eu coloco de 2 a 3 horas. Dependendo da prova. Tem prova que eu percebo que 2 horas tá bom. Outras eu coloco 3. Tá certo. E a bibliografia tá aqui. Tem a biblioteca virtual, que vocês já devem conhecer, né? Esses itens que eu coloquei aqui em destaque aqui estão na biblioteca virtual. E esse outro que eu coloquei aqui em verde, aqui nesse quadrado aqui, eu não achei na biblioteca virtual. Eu dei uma procurada lá e não achei. Se porventura vocês acharem, vocês me dão um toque, tá? Mas eu não achei nem esse, nem esse aqui lá. Mas esses que estão aqui, eles já substituem esses que eu não achei. E por fim, os contatos. O contato e o Moodle, né? Que é o nosso AVA. Então aqui está o meu e-mail. Vocês sintam-se à vontade de mandar e-mail. Eu preferiria que vocês mandassem mensagem através do Moodle, tá? Porque no Moodle, vocês mandando mensagem no Moodle, ele chega no meu e-mail. E ao mesmo tempo fica no ambiente. Então é preferível vocês mandar no Moodle, que aí vai chegar nos dois, tá? E vai ter mais chance de eu ver rápido e vocês serem resposta rápida, tá? E por fim aqui, nossa disciplina aqui, o código e tal, que tá lá no Moodle. Tudo bem essa parte? Esse aqui é o último slide. Vamos para a primeira aula, então. Professor. Oi, pode falar. Uma dúvida. Eu não sei se eu escutei direito, mas você falou que tinha 2 tentativas para a prova. É isso? Sim.
Exato, 2. Mas aí, no caso de ter uma resposta dissertativa, a gente coloca ela e vai conta a nota mais alta? Como é que Não, funciona? as questões todas elas são testes, verdadeiro ou falso, completar frases, né? E tem também as dissertativas. Mas essas dissertativas, elas estão dentro daquela prova. Digamos, da primeira tentativa. Vai ter dissertativas lá, provavelmente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas muito provavelmente vai ter. Então corresponde àquela prova, aquela tentativa 1. Agora, na tentativa 2, ela é, digamos assim, uma outra prova. O sistema, ele refaz a sequência de questões. Então, se tiver uma dissertativa na primeira tentativa, você tem que fazer e entregar normal. Na segunda tentativa, pode ser que tenha uma outra dissertativa de um outro tópico. Aí tem que fazer também normal, entregar normal. Tá? Anexar, né, o arquivo. Tudo. Aí no caso, aí ficaria a nota maior entre essas duas que a gente... Sim, com toda certeza. É a nota maior. O sistema, eu já ajusto o sistema para ele considerar apenas a nota maior. Eu vejo as duas, né? Quando eu olho o seu nome lá nos resultados que o sistema me fornece, eu vejo as duas notas e vejo qual que é maior, qual que é menor, corrijo as duas provas, né? A tentativa 1 e a 2. E às vezes acontece assim, antes de eu corrigir as dissertativas, a tentativa 2 tem a nota maior. Mas depois que eu corrijo as dissertativas, às vezes a A1 fica com a nota maior. Então isso pode acontecer. Da tentativa 2 ficar pior do que a tentativa 1, tá? Ou vice-versa. E não é problema, tá? Tem colegas que tipo assim, ambição, né? Ele já sente que foi bem na tentativa 1. Aí quem sabe eu consigo ser melhor ainda na tentativa 2, né? E às vezes às vezes não é. Às vezes já está desmotivado já, porque já fez a tentativa 1, faz a 2 de qualquer jeito, mas não tem problema, tá? E o sistema que vai corrigir, ou também as dissertativas, não tem problema nenhum, tá? A ideia é vocês trabalhar nesse sentido, né? A ideia é não deixar para a última hora, que na última hora você só vai conseguir uma tentativa, né? Não vai ter como fazer as duas, vai ficar muito corrido. Mas tudo bem, só isso mesmo? Tudo bem? Esclareci a sua dúvida? Esclareceu, professor. Muito obrigado. Valeu. Obrigadão.